Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de Constitucional e o tema de hoje será sobre o poder constituinte. Ao longo aí desse semestre, a gente teve alguns assuntos que não foram tão fáceis, que foram bastante detalhados, né? Que foram bastante subdivididos um determinado tema. Vocês acabaram aprendendo várias subdivisões. Direito constitucional, não vou dizer que seja tão fácil, tá? Mas como está lá no topo da nossa pirâmide de Kelsen, como é a base para todas as outras leis, porque a gente tem um sistema constitucionalizado de leis no ordenamento jurídico. O que isso significa? Significa que todas as outras leis, elas seguem esses princípios regidos pela Constituição. Então, cito um exemplo aí para vocês, para que vocês, se possível, façam a leitura. Peguem lá o Código de Processo Civil. Se vocês observarem, lá no início ele vai ser bastante parecido com a Constituição Federal. Lá nesse início dele, inclusive, vão ter até alguns princípios que são praticamente os mesmos trazidos pela Constituição. Então, a gente tem esse olhar e um Código de Processo Civil bastante constitucionalizado. Então, a título de exercício aí, de acordo com aquilo que vocês aprenderam e de acordo com a leitura que vocês podem fazer, sempre indico para o aluno, leiam a lei seca, leiam o texto da lei, que vocês vão aprender muito. Se der tempo, né, eu vou tentar explicar para vocês a Constituição Federal com a própria Constituição, fazendo a leitura dela, explicando para vocês. Vocês vão observar que a diferença da Constituição, que é a lei seca, para a apostila é só uma forma didática, onde a apostila é mais explicado, né? E a Constituição tem somente a lei que vai ser necessário a sua interpretação, né? E de acordo com o conhecimento que vocês já adquiriram durante esse tempo aí do primeiro semestre de curso. Então, mesmo sendo um pouquinho complicado, talvez vocês aí estejam com medo, com receio, a Constituição ela é de suma importância, vocês têm que aprender sobre ela para que vocês passem pelas demais matérias, pelas demais leis. Sem ela, você não consegue entender de onde que saiu determinada coisa, como que chegou a este ponto determinada coisa. Então, é importante que vocês façam a leitura e pratiquem a leitura sempre. O poder constituinte está lá no início, tá? Lá no meio, na verdade, da página de número 42. Então, se você não sabe o que é o poder constituinte, eu vou começar a explicação agora. Lá nesse parágrafo maior, está descrito da seguinte forma: a teoria do poder constituinte foi originariamente concebida pelo abade francês Emmanuel Sieyès. Então, se eu falei aqui em abade, já tem um indício aí que é uma pessoa aí mais ou menos religiosa, tá bom? E essa concepção, ela se iniciou lá no século de número 18, e a obra do abade francês, o Emmanuel Sieyès, chama-se O que é o Terceiro Estado. Nesse trabalho, concluído às vésperas da Revolução Francesa, então lembrem-se lá do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Quando estavam criando esse lema, Sieyès estava criando a obra dele sobre o Terceiro Estado. Ele colocava por terra as teorias anteriores ao Iluminismo, que determinavam que a origem do poder era divina. Quanta coragem, então, né? Tem uma pergunta aqui: quanta coragem tem essa pessoa em plena Revolução Francesa, sendo praticamente aí uma pessoa religiosa, dizer ao mundo que essa origem do Estado, ela não tinha esse caráter divino, ela não era estipulada por Deus, e sim estipulada pelo homem humano. Então, o direito constitucional ele tem muito do fator histórico também com ele. Se você gosta aí de história, você vai se dar bem com a Constituição.
A teoria do poder constituinte, que se aplica somente aos estados com constituição escrita e rígida, distingue do poder constituinte de poderes constituídos. O poder constituinte é aquele que cria a Constituição, enquanto o poder constituído são aqueles estabelecidos pela Constituição, ou seja, são aqueles que resultam, tá? É o resultado da criação da Constituição de um país. E por que é importante, tá? Saber quem é o titular do poder constituinte? Para quê? Qual é a relevância de você aí, aluno do primeiro módulo do curso de serviços jurídicos? Qual a necessidade de vocês aprenderem isso? Para que é interessante? O que vai agregar na vida de vocês? Aí vamos responder agora. Para CIES, a titularidade do poder constituinte é da nação. Entretanto, numa leitura moderna dessa teoria, há de se concluir que a titularidade do poder constituinte é do povo, pois só este pode determinar a criação ou modificação de uma Constituição. Segundo, já citei aí o escritor Canotilho, o problema do titular do poder constituinte só pode ter hoje uma resposta democrática. Só o povo, entendido como um sujeito constituído por pessoas, mulheres e homens, pode decidir ou deliberar sobre a conformação de sua ordem político-social. Poder constituinte significa, sim, poder constituinte do povo. Por que aqui que está dando esse poder para o povo? Tá? Por que é interessante que o povo elabore uma Constituição? Porque o povo, ele é plural, e só o próprio povo, ele consegue dizer quais são os seus reais problemas. Porque aqui mesmo no texto cita, o povo é constituído de homem, mulher, de jovem, de velho, tá? Criança, adulto. Então o povo sabe qual é a necessidade do seu povo. Nada mais justo, nada mais democrático do que ele mesmo ser o titular dessa Constituição, ele mesmo poder elaborar essa Constituição Federal. Então, olhem pelo próprio nome, tá? Esqueçam aí de a lei de fato, o artigo de fato. Mas o que é a constituição de alguma coisa? Aqui a Constituição, esse livro, serve exatamente para essa constituição de um Estado, tá? Tudo aquilo que dentro está constituído dele, certo? Embora o povo seja o titular do poder constituinte, seu exercício nem sempre é democrático. Muitas vezes a Constituição é criada por ditadores ou grupos que conquistam o poder autocraticamente. Então, infelizmente, nem sempre a Constituição ela consegue ter esse caráter tão democrático. Porque às vezes determinado grupo, tá, mesmo sendo ele minoria ou não, consegue ser o detentor do poder e a partir dali vai colocar somente as vontades dele. Então, por exemplo, um grupo de pessoas racistas colocando só a vontade dessas pessoas dentro da Constituição e as demais pessoas, um grupo de pessoas que seja contra a negros, a homossexuais. Imaginem somente elas ditando as leis. E uma importância também, algo muito relevante, é por isso que é necessário também essa pluralidade de políticos, porque o objetivo é que seja, e cada um, de acordo com seus interesses diferentes, juntos consigam olhar pelo interesse de todos. Então não adianta lá nada ter nessa organização política, dentro lá da Câmara, só pessoas que sejam voltadas para os ensinamentos religiosos da Igreja Evangélica e as demais outras religiões. Então é importante que você tenha uma pessoa representando cada grupo de pessoas, pessoas que representem negros, pessoas que representem homossexuais, pessoas que representem as diversas outras religiões, Umbanda, Candomblé, pessoas que representem catolicismo, as pessoas evangélicas,
é importante que vocês tenham pessoas com pensamentos diferenciados. Creio, né, e acredito que não devem ser levados alguns caráteres pessoais, né, e que eu creio que a religião deva realmente ficar na igreja. O militar, né, como se diz, deve ficar no quartel. Então, um político, um bom constituinte, ele tem que pensar na sociedade como um todo, num grupo de pessoas. Mas é importante a gente ter um pouquinho de cada representação dentro desse sistema político. Assim, a gente diz que a forma do exercício do poder constituinte pode ser democrática ou por convenção, quando se dá pelo povo, ou autocrática ou por outorga, quando se dá pela ação de usurpadores de poder. Note-se que, em ambas as formas, a titularidade do poder constituinte é do povo. O que muda é unicamente a forma de exercício deste poder. A forma democrática de exercício pode se dar tanto diretamente quanto indiretamente. Na primeira, que é a forma direta, o povo participa diretamente do processo de elaboração da Constituição por meio de plebiscito, referendo ou proposta de criação de determinados dispositivos constitucionais. Na segunda, que é a segunda forma indireta, mas mais frequentemente a participação popular se dá indiretamente por meio de assembleia constituinte compostas por representantes eleitos pelo povo. Então, aqui a gente tem esse caráter de eleição. A gente está exercendo de uma forma indireta o nosso poder. A gente coloca pessoas lá que nos representem. Teremos aí, num período próximo, eleições, e que vocês, sendo meus alunos, né, levem consigo, que vocês pesquisem esses candidatos. Esses candidatos têm que ser bons representantes e, de preferência, que pensem na coletividade e não somente no individual. A Assembleia Constituinte, quando tem o poder de elaborar e promulgar uma Constituição sem consulta ou ratificação popular, é considerada soberana. Isso se dá por ela representar a vontade do povo. Por isso mesmo, seu poder independe de consulta ou ratificação popular. Disse que a Assembleia Constituinte é exclusiva quando é composta por pessoas que não pertençam a qualquer partido político. Seus representantes seriam professores, cientistas políticos e estudiosos do direito, que representariam a nação. A Assembleia Constituinte de 88 era soberana, mas não exclusiva, certo? O poder constituinte pode ser de dois tipos, originário e derivado. E aqui, para surpresa de vocês, o tema vai começar a se subdividir. A gente tem o poder constituinte, que pode ser originário ou pode ser derivado. Pelo próprio nome, sem ainda ler o texto, né? A gente já consegue entender pelas palavras o que é um poder constituinte originário. Aquele que é a origem de alguma coisa, aquele inicial. O que é o derivado? É aquele que deriva de outra coisa, certo? Aquele que precisa de uma coisa para que ele possa existir. Aqui a gente tem essa definição inicial, tá? Que o títulozinho aqui está até em vermelho para que vocês entendam. Então, poder constituinte originário, poder constituinte de primeiro grau ou genuíno. É o poder de criar uma nova Constituição. Apresenta 6 características que os distinguem do derivado e é político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado, ilimitado juridicamente e autônomo. Então, o originário é aquele que vai dar origem, não tem nada antes dele, certo? E aqui existem as 6 características. Então, é político, tem que ter uma organização política nesse poder constituinte originário. Ele é inicial, antes dele não tem nada, certo? Ele está dando a base para tudo.
ele é incondicionado. Como ele é originário, tá? Como antes dele não vem nada, ele não tem condições a serem obedecidas aqui nessa Constituição que ele está criando. Ele é incondicionado a qualquer situação, certo? Ele é permanente porque quando cria-se essa Constituição originária, a gente entende que vai ficar aí para sempre dentro de um determinado país, dentro de uma determinada república. É ilimitado porque se não existe algo anterior a ele, ele não precisa se limitar nos assuntos. Por exemplo, se essa Constituição de 88 sair do ordenamento jurídico e for criada uma norma, tá? Não precisa se limitar a essa atual Constituição. Então, por exemplo, eu posso trazer nessa nova Constituições mais temas que nessa de 88 não foram trazidos. E aqui é autônomo também, ele tem autonomia para dizer aquilo que ele quer. Aí aqui vão ter todas as explicações, tudo certinho, vou falar para vocês de cada conceito, tá? Só vou parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, porque normalmente eu sempre passo o complemento para vocês. E como eu gosto e prefiro que vocês possam voltar e adiantar o vídeo quantas vezes necessários, eu estou deixando um pouquinho mais curto esse para que a gente continue na próxima aula, no próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo eu vou repassar aqui mais uma vez nesse títulozinho. A gente vai iniciar exatamente no início da página de número 44, sempre para que vocês relembrem o tema e para que vocês continuem acompanhando. Algumas vezes como forma de repetição mesmo, para fixar o conteúdo. Então, como sempre, façam as anotações de vocês. Como sempre, me perguntem sempre que for necessário, sempre que surgir alguma dúvida. Não levem dúvida para a próxima aula, ainda mais nesse primeiro bimestre aqui, nesse primeiro semestre, que muito dessa parte constitucional vocês vão ver até o fim do curso. Então é importante que vocês tirem todas as suas dúvidas comigo. Eu aguardo vocês dentro do horário. Se cuidem aí, um beijo a todos e até daqui a pouco.